Galera do nono ano, dando continuidade às nossas aulas de artes, né? Esse capítulo novo que nós vamos começar a estudar na aula de hoje, ele fala sobre qualquer texto pode ser representado. Então, basicamente, a questão de qualquer texto pode ser representado é uma adaptação aos textos teatrais, né? Qualquer texto pode ser representado, então aqui a gente tem uma adaptação aos textos teatrais. Tem aqui a imagem de abertura do livro de vocês, né, que tem um espetáculo do balé de Romeu e Julieta. O livro Romeu e Julieta, de Shakespeare, ele já foi adaptado a balés, né? Ele já foi adaptado a filmes, a desenhos animados, né? Até a história em quadrinhos. Então, ele tem várias adaptações e essas adaptações, elas são realizadas a cada público diferenciado. Então, quando a gente faz a adaptação de um texto, a gente sempre tem que pensar qual será o nosso público, né? Quem são as pessoas que irão apreciar as nossas adaptações. Então, é muito importante quando a gente tem uma adaptação de um texto teatral que será contemplado com essa obra. Então, a gente sempre tem que pensar dessa forma para uma adaptação do texto teatral. Na aula de hoje, a gente vai basicamente falar sobre isso. O texto teatral tem como uma utilidade a representação, sendo composta de duas partes. O texto principal, que é o diálogo dos personagens, e o texto secundário, ou as iniciações cênicas, as introduções sobre o cenário, né, a expressividade do ator, a marcação do ator no palco. Ele também pode ser adaptado, assim como as músicas, sem que isso ocasione a perda da identidade. Além disso, um texto qualquer, até mesmo um manual de explicações sobre o funcionamento de um aparelho eletrodoméstico, pode ser transformado em um texto teatral, com diálogo e indicações cênicas. Então, assim, é muito importante quando a gente pensa numa adaptação do texto teatral, a forma como ele vai ser adaptado e a forma como ele vai ser encenado. Nós temos aqui uma imagem, né, da Capital Federal. A Capital Federal, né, é uma representação. Houve uma representação pela primeira vez no Rio de Janeiro, no Teatro Recreio Dramático, de 9 de abril de 1897. Então, assim, tem aqui a capa do livro, né, que traz esse texto dramático, a Capital Federal, né? O texto principal é tudo o que está escrito para os personagens falarem, né? E os dizeres em itálico, né, que é chamado de texto secundário, são as indicações cênicas, né? O Tal Federal, em tom cômico, o autor Arthur Azevedo traça uma visão da sociedade carioca em plena a bela época, né? Em pleno apogeu. Liberalidades da recém-criada república surpreendiam os retrógrados cariocas de então. Então, assim, esse texto é um texto crítico, né? E ao mesmo tempo é um texto cômico. Aqui eu também trouxe uma imagem para vocês. A adaptação de um texto teatral pode ser feita com base nas mudanças de algumas características do texto original, como a linguagem. Nesse caso, o texto é o mesmo, os personagens também. Como muitas vezes o texto apresenta a forma de falar característica da época em que foram elaborados. Ficam muito difíceis de serem entendidos pelo público e até pelos atores. Então, por isso que muitos textos são adaptados, principalmente quando esse texto ele é empregado a peças infantis, né? Aqui a gente está vendo alguns atores, né? As suas indumentárias, né? As suas vestimentas, os seus figurinos, eles são bem voltados para o público infantil. E normalmente essas cores são cores vivas, cores alegres, né? As cores primárias, que a gente vê que é o que se destaca mais na roupa desses atores, né? Então agora eu convido vocês a assistirem o RA e em seguida
fazerem as atividades propostas no livro.